Oi pessoal, bem-vindos aí de volta à aula de algoritmos interativos da disciplina de Introdução à Programação. A gente vai fazer uma continuação da aula de algoritmos vendo mais exemplos com um segundo comando, que é o do while, né, que é um comando que faz algo muito similar ao que fazia o comando while, e de uma forma um pouco diferente, né? Ele tem as suas particularidades, né? A gente vai ver que cada comando é mais interessante para se usar em um contexto ou em outro, e discutir algumas dessas coisas com alguns exemplos na aula de hoje. Bom, vamos lá para a aula então, né? A gente já viu aí que aonde os algoritmos de iteração se encaixam, né? Onde é que os comandos de iteração se encaixam na construção de algoritmos, né? Que seria o terceiro dos grandes conceitos que a gente precisa para formular algoritmo. Então, sequência é um deles, né? Que seria a ideia de colocar os comandos aí, as operações dos algoritmos em ordem, né? Uma depois da outra. A seleção condicional, que é o que a gente viu nas aulas passadas, que era a ideia de permitir que o algoritmo tome decisões com base em expressões lógicas. E a terceira é a que a gente vai revisitar nessa aula, que é a de iteração, né? Que é de repetir ações para resolver problemas com algoritmos. Bom, vamos adiante, né? A gente viu duas formas de representar a iteração, né? O fluxograma e pseudocódigo. Depois a gente vai entrar em mais detalhes de como implementar isso na prática, na aula prática, né? Mas das primeiras que a gente viu, né? A gente usou esse comando aí que em pseudocódigo chama enquanto, e em C é o comando while. Em fluxogramas, a gente viu que não existe uma forma específica para representar repetição. Então, o comando while, em geral, ele aparece dessa forma aí. Então, a gente tem a condição, da mesma forma como ele aparece no pseudocódigo, né? Tem a condição primeiro, e a gente depois executa alguns comandos se essa condição for verdadeira. Se ela for falsa, os comandos podem nem ser executados, né? Ou eles vão ser executados um conjunto de vezes até que a condição seja falsa e a gente saia desse laço, né? Então, a mesma coisa com o pseudocódigo, né? Eu executo esses comandos aqui dentro do enquanto se essa condição for verdadeira, ou enquanto a condição for verdadeira, tá? Nessa aula, a gente vai ver um segundo comando, né? Um novo comando de repetição. Ele não é o último ainda, a gente vai ver mais um. Mas o segundo comando de repetição que a gente vai ver é o comando que a gente chama em pseudocódigo de faça enquanto, né? Ou do while, né? Traduzindo literalmente, assim. Então, a gente vai reforçar alguns conceitos, ver novos exemplos e também ver essa nova forma de iteração aí, que é o faça enquanto ou do while. Então, como a gente sempre começa com um exemplo, né, um enunciado de exercício, imaginem que eu pedisse para vocês o seguinte, né? Escreva um algoritmo que calcule a sequência de Fibonacci até que o termo ultrapasse o valor 10.000. Então, o termo da sequência de Fibonacci tem que ultrapassar esse valor 10.000. Vamos lá, né? Analisando o problema, né? O que a gente tem de entrada? Nada, né? Então, o usuário não precisa informar nada, pelo menos o enunciado não pede, né? Ele simplesmente diz que a gente tem que fazer um algoritmo que calcula essa sequência aí e até esse valor. A saída é a lista de termos da série ou da sequência de Fibonacci, né? Então, a gente tem que imprimir todos os termos da lista. E o processamento vai calcular a própria sequência de Fibonacci. Não sei se vocês já ouviram falar da sequência de Fibonacci, mas ela é uma sequência bem conhecida na matemática. Então, lá por volta do século XII, esse matemático lá, o Fibonacci, inventou essa sequência, que é bem interessante, é utilizada, na verdade, em várias áreas, assim, design, e é utilizada para modelar alguns fenômenos naturais. Deem uma pesquisada na internet, aí tem um TED Talk sobre a sequência de Fibonacci, e que é bem interessante. Para nós, o que interessa é como gerar essa sequência, né? Porque é isso que a gente quer, né? A gente quer
gerar os números de Fibonacci um depois do outro. Então, essa sequência, basicamente, ela é definida dessa forma aí, matematicamente, né? Então, os dois primeiros termos, eles são definidos. Então, para o primeiro termo, né, vai ser 0, o segundo termo vai ser 1. Então, o primeiro termo da sequência é sempre 0, o segundo termo da sequência é sempre 1. Não tem, isso a gente não precisa calcular, já está dado. A partir do terceiro termo, a gente vai calcular baseado nos dois anteriores sempre. Então, eu preciso saber os dois anteriores para calcular o terceiro, né? Eu vou precisar saber o segundo e o terceiro para calcular o quarto. Vou precisar saber o terceiro e o quarto para calcular o quinto, e assim por diante. Então, eu tenho que sempre saber os dois termos anteriores para calcular os dois próximos termos, ou o próximo termo, né? Então, o cálculo em si é bastante simples, né? O cálculo é só somar os dois termos anteriores. Então, não tem nada de muito especial em relação ao cálculo. É mais em relação à sistemática, como essa sequência funciona. Então, aqui tem para vocês verem, né, os exemplos dos 13 primeiros termos aqui, tá? Então, esses 13 primeiros termos ainda não são suficientes para resolver o nosso problema, porque a gente quer até o termo 10.000. Então, a gente teria que, né, calcular, se fosse fazer isso manualmente, daria um grande trabalho para calcular para até o termo aqui, né, passar de 10.000. Nesse caso aqui, a gente está indo só até 144, a gente teria que fazer mais algumas iterações nesse algoritmo aqui para chegar a 10.000. Tá? Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso com repetição, certamente, né? Mas nesse caso, a gente vai fazer com repetição usando faça enquanto. Tá? Primeiro, né, antes de começar a implementar os algoritmos, né, como é que a gente faz, como é que a gente representa uma repetição com faça enquanto? Da mesma forma como a gente representava com enquanto. Então, a gente coloca uma condição no nosso programa, né, essa condição vai ser avaliada se ela for verdadeira, a gente repete. Se ela for falsa, a gente não repete. Portanto, a grande diferença aqui, se vocês olharem para o fluxograma, né, é que antes a condição ficava em cima, né? Agora a condição fica embaixo e a gente volta para um ponto anterior do fluxograma. Então, a condição, de novo, né, não existe uma forma para representar essa repetição em fluxograma, então a gente precisa colocar essa condição em algum ponto do fluxograma e depois puxar uma seta para cima, e essa seta para cima vai dizer para onde eu volto e quais comandos eu repito. Portanto, este comando aqui e todos os outros que estiverem abaixo dele aqui vão ter que ser repetidos sempre que essa condição for verdadeira. Certo? Então, essa é a ideia básica da representação do fluxograma com faça enquanto. Tá? Como eu comentei, já falei sobre isso, né? Não existe uma forma específica, né? Então sempre a gente vai ter que procurar a seta. A mesma coisa que a gente fazia no enquanto, né? Lá na representação de enquanto no fluxograma, a gente também tinha que procurar essa seta de volta para algum ponto anterior. A diferença é que a seta antes voltava para a condição, né? Então a condição era avaliada direto quando a gente voltava para o ponto anterior no fluxograma. Nesse caso aqui, a condição é avaliada e a seta volta para um outro comando que está antes daquele comando no fluxograma. Tá? Por exemplo, se eu quisesse fazer um exemplo simples, né, para começar, se eu quisesse executar 10 vezes algum comando usando faça enquanto, que nem a gente fez com o enquanto, né? A gente faz o quê, né? A gente coloca lá, inicializa uma variável de controle, mesma coisa que a gente fazia antes, né? Inicializa uma variável de controle com valor, nesse caso a gente está inicializando esse i aqui com 0. A gente entra no comando de repetição aqui, né? Então, digamos assim, o primeiro comando a ser repetido vai ser esse aqui, né? A gente não está voltando para esse comando, que nem a gente fazia antes, né? Antes a inicialização da variável de controle era sempre antes da repetição começar. Então, isso aqui está fora da repetição, tá? E não poderia estar dentro. Se estivesse dentro, a gente ia inicializar sempre, a cada repetição a gente ia reinicializar a variável de controle, que seria um problema, o laço não ia acabar nunca, né? Então, seguimos fazendo a mesma coisa que a gente fazia antes, né? Então, inicializa a variável de controle fora do laço, executa um conjunto de comandos qualquer e incrementa a variável de controle dentro do laço. Então, tudo igual, né? A gente fazia isso já
no enquanto normalmente. Depois que eu incrementei a variável de controle, eu testo essa variável aqui, né? Então, pode ser, né, nesse caso aqui, né, o i vai ser, i começou com 0, então aqui i vai ser 1, 1 é menor que 0, ele vai repetir. Pode ser que eu passe por esses comandos aqui, não repita nenhuma vez e vá direto, né? Isso pode acontecer, não tem problema nenhum. Eu posso executar todos esses comandos aqui, se essa condição aqui der falso de cara, eu passo direto por esse comando aqui, por essa decisão, e vou adiante no meu algoritmo. Não preciso necessariamente repetir. Nesse caso, vai repetir 10 vezes, isso não precisava acontecer. A diferença, mais uma diferença para o while, né, é que no caso do while, eu poderia não repetir nenhuma vez, né? Então, o teste estava aqui em cima, né, e eu poderia acabar não repetindo nunca. Nesse caso aqui, eu sempre vou executar esses comandos, no mínimo uma vez, porque não tem nenhuma decisão antes, né? Então, eu executo os comandos, executo o incremento, nesse caso aqui, só depois eu testo. E aí, se eu testar e der falso, eu consigo reto. Mas pelo menos uma vez eu executei os comandos aqui. Tá? Bom, uma comparação assim lado a lado, né? Então, como é que se compara o fluxograma aqui, no caso, com o faça enquanto, né, com o do while, e o fluxograma do lado direito aqui, no caso, com o enquanto, né, com o while. A gente tem a mesma inicialização aqui em cima, né? Então a gente precisa inicializar uma variável de controle fora do laço sempre, como eu falei antes. A gente tem um conjunto de comandos que vai ser repetido, que está aqui dentro do laço. No caso, o conjunto de comandos é a primeira coisa que vem, nesse caso aqui, né? No caso do while. No caso do while, a primeira coisa que vem é a decisão, né? Então a decisão está aqui em cima. Logo depois eu tenho um incremento da variável de controle. Isso aqui no caso é um incremento, mas pode ser qualquer tipo de alteração da variável de controle, que também aparece dentro da repetição aqui. E no final, aqui no caso do while, eu testo para ver se eu volto para um ponto anterior. No caso do while, esse teste já tinha sido feito antes, tá? Então eu chego aqui no incremento e volto para testar de novo, tá? Então essas assim, comparando lado a lado, né? Essas são as caras dos dois comandos, tá? De novo, eu não consigo, eu só sei que isso aqui é um while porque a seta, né, que está voltando, volta para cá, né? Volta para a decisão. Então isso aqui com certeza é um while. Eu sei que isso aqui é um do while porque a seta sai daqui, né? Ela parte daqui e volta para um ponto anterior. Então, é meio, assim, não tem muito como identificar, porque não tem diferença entre os dois comandos, né? Os dois são simplesmente um losango de decisão no meio do algoritmo. Então, para identificar que um é um while e o outro é um do while, a gente tem que olhar essas características aí, tem que saber ver isso, esses detalhes, né? Para saber se o que está sendo feito é um while ou um do while. Em pseudocódigo, também, de novo, é bastante similar, né? Bastante similar ao enquanto. A diferença é que eu começo executando um conjunto de comandos, né? Então, a primeira coisa que eu tenho aqui é um faça, uma palavra faça, né? E depois eu executo um conjunto de comandos. Eu vou fazer esses comandos, né? Faça esses comandos enquanto essa condição for verdadeira. Então, é assim que a gente costuma ler, né? Execute esses comandos enquanto isso for verdadeiro. Se isso for verdadeiro, volta para cá para o faça e segue executando os comandos, né? Então executa de novo, repete esses comandos aqui tantas vezes quantas for necessário para alterar essa condição para falso, tá? Então a condição em algum momento, teoricamente, vai virar falso e a gente vai sair desse laço aqui, tá? Mesmo bastante similar a como era com o enquanto, tá? De novo, comparando lado a lado, tá? Então o enquanto, né, no caso, a gente tinha a palavra reservada aqui enquanto e a condição no início, o que faz com que esse teste da variável de controle seja feito antes mesmo de entrar aqui dentro. Então, eu posso eventualmente, dependendo do valor da variável de controle, eu poderia nem entrar aqui e não executar nenhum desses comandos. Enquanto que do outro lado, né, no faça enquanto, eu coloco um valor qualquer para a variável de controle aqui, executo os comandos, e depois testo. Portanto, esses comandos sempre vão ser executados, né? No mínimo uma vez. Então, tem casos, situações em que eu quero executar os comandos pelo menos uma vez,
né? Não existe o caso, em algum problema, né, que eu poderia definir. Talvez não exista o caso em que pode dar falso de cara e eu sair do while sem ter executado nada. Então, talvez nesses casos seja útil usar do while, né? Fazer com faça enquanto. E, por fim, comparando código fonte em C. Tá? De novo, eu não vou me ater muito aos detalhes sintáticos aqui. Tá? Tem poucas diferenças sintáticas entre eles. O do while tem essa palavra reservada do aqui, né? Que não existe no while, né? Então o while não tem um do. E o while também tem esse ponto e vírgula, que é um detalhe que a gente geralmente esquece, mas que a gente tem que tentar lembrar. Mas a gente vê mais detalhes dessas implementações nas aulas práticas, tá? Então, esse comando aqui repete um conjunto de vezes, vai repetir lá 10 vezes, por exemplo, esse printf, esse aqui também, né? O resultado prático dessas duas implementações é exatamente o mesmo, não tem diferença nenhuma entre elas, exceto que a gente está usando dois comandos diferentes para fazer a mesma coisa, tá? Que nem a gente fazia com if else ou com switch case, né? Então, essa é a ideia, tem várias opções para fazer cada uma das coisas, né? Bom, voltando ao problema original, tá? Então, esse aqui é o algoritmo que implementa a sequência de Fibonacci, tá? Sugiro para vocês, tá? Tentem fazer esse teste de mesa aí. Eu não vou fazer esse teste de mesa agora, tá? A gente já fez um teste de mesa bem detalhado para o algoritmo do cálculo do fatorial na aula do comando de repetição while. Então, eu não vou fazer esse algoritmo aqui, mas tentem vocês fazerem em casa aí esse teste de mesa, tá? Tem as variáveis aqui para controle, então vocês podem anotem numa folha de papel, por exemplo, os valores das variáveis P, S e F, que são as 3 variáveis que são usadas aqui no algoritmo, tá? E vejam o que o algoritmo faz, né? Tentem entender o que o algoritmo faz fazendo essa execução aí sequencial, tá? Basicamente, em rápidas palavras, o que o algoritmo faz é definir os primeiros 2 valores, o primeiro e o segundo valor daqui, que seriam o P e o S, tá? E depois, para cada próximo valor, ele calcula esse valor de F aqui, que é o próximo número de Fibonacci, somando P e S, que são os 2 valores anteriores. Depois ele atualiza os valores de P e S aqui para continuar executando. Então, a variável de controle desse laço aqui é o F, né? O F é alterado aqui, dentro do laço, né? E ele é usado na condição aqui na condição de parada. Por que esse é um bom problema para do while e por que a gente implementou ele com do while? Porque eu não tenho um valor de f pré-definido, né? Então aqui, antes de entrar no laço, eu não tenho uma definição de f, eu não calculei o número de Fibonacci que eu queria testar. Então eu prefiro, nesse caso aqui, usar o do while, porque eu vou executar no mínimo uma vez isso aqui, vou definir um primeiro valor de f e logo depois eu posso testar. Se eu tivesse que testar esse f antes de entrar nesse while, eu teria que chutar um valor ou inventar um valor só para fazer entrar no while, senão ele não ia entrar ou aquele valor de f seria indefinido. Então, esse é um bom exemplo de problema onde o do while faz sentido, né? Onde a gente faz sentido usar o do while, tá? De novo, né? Fica como proposta de estudo para vocês, tentem implementar o exemplo da sequência de Fibonacci com o pseudocódigo, porque a gente não fez o pseudocódigo para ele aqui na aula, e tentem implementar também um exemplo usando a linguagem C, né? Mais um último exemplo de programa com repetição. Então, imaginem que eu pedisse para vocês o seguinte enunciado, de novo, um enunciado bem simples, né? Escreva um programa lá que calcule o percentual de um valor. Então, o usuário informa o valor numérico que ele quer, né? Então o valor o primeiro valor, né? E o segundo valor é um percentual. Então o usuário informa um primeiro valor e um segundo número, né? Que é o percentual desse primeiro valor que ele quer calcular. Esse é o enunciado. Isso é algo que a gente sabe fazer sem repetição, inclusive, né? O que é problemático aqui, ou interessante nesse problema é o percentual tem que estar entre 0 e 100. Então, o segundo valor que o usuário digita, que é o valor do percentual, tem que ser necessariamente um valor entre 0 e 100. E se o usuário digitar um valor inválido, o programador precisa pedir, né, o programa precisa dizer para o usuário que ele tem que informar outro valor. Ele não pode informar um percentual que não esteja entre 0 e 100. Tá? Nesse caso aqui, nesse exemplo bem específico. Tá?
como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente poderia implementar essa consistência? A gente já viu consistência sendo implementada com while, né, também. Então, uma outra forma de implementar consistência usando do while. Aqui está o exemplo. Então, imaginem que isso aqui é uma implementação possível para esse algoritmo, né, que eu poderia usar consistência com do while, tá? Então, o que eu faço, né? Eu leio um valor para o primeiro número, que é esse num aqui, né? Esse aqui é o valor, o primeiro valor que o usuário digita, que não tem, para o qual eu não preciso fazer nenhuma consistência. E eu escrevo uma mensagem na tela direto para o usuário. Essa mensagem já está dentro da repetição, tá? Então eu escrevo para o usuário uma mensagem na tela. Informe um valor entre 0 e 100. O usuário vai informar um valor que é o P de percentual, né? Aqui vem a questão, né? Se o usuário digitar um P que seja menor do que 0 ou maior do que 100, eu quero repetir, né? Porque o usuário digitou um valor que está fora do intervalo que eu queria, certo? Então isso aqui é o que às vezes bagunça a cabeça da gente, né? Essa lógica, muitas vezes, ela é contraintuitiva, assim, né? A gente quer que o caso verdadeiro, ou seja, o caso que repete aqui, é o caso de erro, né? Então é o caso em que o usuário digitou algo que não deveria ter digitado. Então, se o usuário digitar um valor fora do intervalo que eu pedi, eu repito. Se ele digitou um valor dentro do intervalo que eu pedi, eu não repito. E sigo a minha vida, né? Sigo executando aqui o meu algoritmo. No caso aqui era fazer o cálculo do percentual, tá? Mas essa consistência aqui implementada com do while, dessa forma, é interessante porque eu não preciso ter um valor prévio para P, então eu não preciso ter um valor de P antes daqui da execução de entrada do while, porque necessariamente isso aqui vai ser executado pelo menos uma vez, certo? Então o programa vai entrar aqui, vai imprimir essa mensagem, vai ler um valor para P e vai testar. Se o usuário acertar de primeira, não tem problema nenhum, segue o programa e o usuário nem sabe nem sabe que esse laço aqui existe, não percebe que esse laço aqui existe, né? Se o usuário errar, aí sim, né, o laço vai entrar aqui e vai entrar em ação e vai executar os comandos de novo. Então, essa é a lógica de repetição para fazer consistência de valores com do while, tá? Então, fica aí uma dica para vocês de como fazer, tá? Aqui tem os mesmos exemplos que a gente também fez com while, tá? Façam vocês aí os testes de mesa para tentar responder essas perguntas aqui, né? Qual é a saída gerada, por exemplo, para esse algoritmo aqui e para esse algoritmo aqui? A gente fez isso para os algoritmos com while. Então, tentem fazer para esses algoritmos com do while, né? E tentem, se vocês não conseguirem, evidentemente, tentem tirar dúvidas depois usando as nossas plataformas aí. Mesma coisa, mesma pergunta, né, que a gente fez na aula passada. Quantas vezes repete esse laço? Né? Quantas vezes cada um desses laços aqui repete com while e com do while nesses dois casos aqui, né? Tentem fazer e verifiquem aí o que vocês encontram aí de repetição. Tentem fazer o teste de mesa mesmo, tá? E, por fim, tá, um último exemplo aqui de comparação, né, entre while e do while, né, de como fazer também o mesmo exemplo que a gente fez na aula passada, de um algoritmo lá para o usuário digitar um valor digitar um valor qualquer e depois informar para o programa se ele quer ou não digitar um próximo valor, né? Então, por exemplo, com essa implementação com faça enquanto, essa implementação com enquanto que a gente já tinha visto, né? Aqui no caso do enquanto, eu tenho que, de alguma forma, digamos assim, enganar o programa, né? Dizendo que a primeira opção aqui era um sim, para poder entrar no mínimo uma vez aqui nesse laço, né? Então eu faço essa operação de atribuição aqui, atribuo para esse operador aqui um S, e aí eu vou forçar com que essa condição aqui seja verdadeira pela primeira vez. Depois eu faço o algoritmo normal, então depois o usuário digita um valor e informa se ele quer digitar outro valor ou não, com esse op aqui, né? Daí eu volto para cá, testo e tudo funciona normalmente.
Isso é bem mais prático e intuitivo de fazer com do while, porque com do while eu não preciso desse S aqui lá no começo, né? Eu só vou testar se o op é igual a S aqui no final. Então, eu descarto aquela primeira opção, né? Então, eu não preciso fazer essa pequena mentira aqui, eu não preciso informar para o programa que esse primeiro op era igual a S, porque tanto faz, né? Ele vai executar essas operações aqui uma vez. Então, essa é a ideia tentando comparar um pouco e explicar como em alguns casos faz mais sentido usar do while, em alguns outros casos faz mais sentido usar só while, né? Então, fica aí a cargo do programador, né? Vocês é que tem que tentar entender em que situações faz mais sentido usar um ou outro, tá? Então, para finalizar, só resumindo as principais características dos dois comandos que a gente estudou nessas duas últimas aulas aí, o faça enquanto e o enquanto, né? Então, o faça enquanto do lado esquerdo da tela e o enquanto do lado direito. Assim, resumidamente, as principais características, a comparação entre as características do faça enquanto e do enquanto seriam as seguintes, né? O faça enquanto executa todos os comandos pelo menos uma vez, então ele vai executar todos os comandos que estão dentro dele pelo menos uma vez, porque ele não testa a condição antes, né? O enquanto testa a condição primeiro e depois, só depois executa os comandos. Isso faz com que necessariamente todos os comandos sejam executados pelo menos uma vez, né? O faça enquanto executa todos os comandos pelo menos uma vez. O enquanto, por outro lado, ele pode, em alguns casos, se comportar ou funcionar mais ou menos como um comando de seleção. Então, se a condição a condição de controle do laço for falsa de cara, for falsa na primeira execução, ele nem vai entrar no laço e vai evitar aquele fluxo, né? Aquele fluxo de comandos não vai ser executado, né? Uma outra característica importante é que a variável de controle no faça enquanto não necessariamente precisava ter valor atribuído fora do laço, né? Porque lembram que em alguns casos a gente atribuía o primeiro valor para a variável de controle já dentro do laço e usava esse valor para a variável de controle no teste que vem logo depois, né? No caso do enquanto não tem como, né? Às vezes a gente faz até a gente atribui lá um valor qualquer para a variável de controle fora do laço, porque ela precisa fazer parte do teste já antes de entrar no laço. Não dá para fazer isso durante a execução, tá? E por fim, acho que assim, talvez uma coisa importante também é saber em quais situações cada um deles é ideal, né? Então, em geral, faça enquanto é ideal para aquelas situações em que não se sabe os valores das variáveis de controle antes da primeira execução. Então, não necessariamente tu vai fazer um exemplo aí, aquele exemplo que a gente mostrou agora há pouco da consistência de valores digitados pelo usuário. Tu não sabe qual é o valor que o usuário vai digitar primeiro, então tu não precisa, tu pode usar um faça enquanto nesse caso, para que o primeiro valor que for digitado pelo usuário seja o primeiro valor testado já no faça enquanto, né? No while, no enquanto, a gente precisa atribuir um valor lá fora, só para fazer entrar no while e depois pedir para o usuário digitar esse valor, né? E o while, ele em geral é ideal, ou se usa ele, né, em casos em que tu talvez não precise executar nenhuma vez a repetição. É o caso do fatorial, né? Então a gente viu lá o exemplo do fatorial. O fatorial, por exemplo, para 0, não precisa executar nenhuma repetição para calcular, né? Porque ele, por definição, é 1, né? Então a gente, se o valor de entrada lá para o fatorial for 0, por exemplo, a gente teria que saltar, né? E não executar nenhuma repetição para fatorial de 0 ou para fatorial de 1, por exemplo. A gente não precisa executar nenhuma vez. Então, tem alguns casos em que faz muito mais sentido usar enquanto, tem alguns casos em que faz muito mais sentido usar faça enquanto. E isso é papel do programador decidir, tá? Fica aí, era isso por hoje, né? Fica aí assim, esse quadro de resumo para tentar sumarizar tudo que a gente viu nessas últimas aulas sobre repetição. E a gente continua com repetição na próxima aula, falando com um novo comando, que é o comando for, né, ou para,
que é um comando extra também que ajuda a fazer repetições para outras situações, tá? Até a próxima aula. Valeu!